No ar, o primeiro resenha de bandeja de 2022. Estou até de óculos aqui, tô com a minha almofada do São Paulo. A minha, não sei o nome disso aqui não, mas faz barulho. É para comemorar porque o São Paulo fechou 2021 com vitória e começou 2022 com vitória também. Vou tirar o óculos agora para falar melhor com a torcida São Paulina, porque estou acompanhado de Guilherme Mendes para comentar sobre o bom início de ano do São Paulo, que fechou, né? A gente está quase um mês aqui sem vídeos no Resenha de Bandeja. A gente tinha uma organização ali para o fim de ano, mas não deu certo. Acabamos fechando o ano aí no dia 23 com vitória sobre o Paulistano. Tivemos vitória no Majestoso também, mais uma, já virou rotina já, né? Tá fácil ganhar do Corinthians no basquete. A gente já sabia que a gente ia ganhar e não deu outra, né? Fomos lá no ginásio Vladimir Marques, casa do Corinthians, vencemos pela 9ª vez. Corinthians que nunca venceu o São Paulo no basquete, já são 9 jogos, 9 clássicos, né? 9 majestosos e 9 vitórias do São Paulo. O Tricolor também bateu o Mogi e agora em 2022, no ano novo, né? 2021 foi finalizado com título, primeiro título do São Paulo no basquete, Campeonato Paulista conquistado pelo Tricolor ali entre outubro e novembro, e agora a meta é disputar Super 8, BCLA, NBB. A gente tem um ano todo pela frente e já começamos o ano com o pé direito. Guilherme Mendes, boa noite. Hoje não estamos na companhia do Danilo mais uma vez, mas estaremos aqui para falar sobre o passado, né? Fechamos 2021, mas ainda precisamos falar sobre os jogos no fim de ano. Agora sobre o presente, vitória sobre o Minas, e também sobre o futuro, porque daqui a pouco, no sábado, no dia 8, já tem clássico contra o Franca. Boa noite, Gui. Boa noite, Diego. Boa noite, galera que acompanha o Resenha de Bandeja. Eu particularmente estou muito satisfeito com os views, porque se tratando de basquete não é fácil atingir uma média de 1.000 views por episódio. E a gente que acompanha os canais de basquete, até inclusive jogos ao vivo de algumas ligas importantes, como a BCLA, não tem 1.000 visualizações no vídeo. Então, a gente E a está gente muito pegava feliz. 50, né, no podcast, né? Então é A um gente e salto enorme. fazia com maior alegria, né? Imagina agora que Com a gente tem certeza, com a certeza. companhia de vocês, né? Que é o público do Resenha, que é o público que eu sou telespectador. Então, muito feliz. O final de ano de São Paulo muito bom, com vitórias em cima do Mogi, já ainda no embalo da Champions League, né? Das atuações da Champions League. Parece que o time se soltou um pouco mais, em questão de pontuação, a bola caiu, voltou a cair mais na Argentina, o time voltou a passar dos 80 pontos, coisa que a gente estava com muita dificuldade. E foi uma boa atuação sobre o Mogi. Tivemos alguns pormenores no final do jogo com a segunda unidade, mas foi uma vitória assim, bem convincente, quando o São Paulo estava com a primeira unidade na quadra. Agora, contra o Paulistano, talvez foi um dos jogos mais fáceis da temporada, na minha opinião. Acho que em nenhum momento o Paulistano ameaçou o São Paulo. E a gente nem passou Pouquíssimos dos momentos. 80, né? Entre os últimos 4 jogos, esse foi o mais tranquilo e o que a gente menos pontuou. Assim, até pelos desfalques que o Paulistano tem, né? Eu acho que isso pesa muito. O Paulistano fazendo uma campanha muito abaixo do ano passado, muito mal mesmo nessa temporada. Acho que foi uma boa vitória, porque a gente dominou o jogo inteiro. Contra o Corinthians, que foi o clássico, foi o jogo mais difícil de todos até o de ontem, contra o Minas. Um clássico diferente do que a gente está acostumado. São Paulo, eu acho que flertou, o clássico que São Paulo mais flertou com a derrota foi esse. Eu achei que ia Chegou perder, viu? em alguns momentos eu também estava convicto que a gente ia sofrer a derrota, porque eu fiz um paralelo no nosso grupo do WhatsApp do basquete que o São Paulo parecia que estava jogando futebol na arena dos caras, que o time do Corinthians estava jantando o São Paulo na vontade. O time do São Paulo parecia um pouco apático no começo do jogo e voltando a ter um probleminha ali de aproveitamento. E no rebote, né, Gui? O maior problema de todos. O Paranhos dominou Sim, o Garrafão de São Paulo. Mas sim, ganhamos. eu acho que o rebote do São Paulo é uma coisa que eu acho que não vai ter solução. A gente vai ter que suportar esse defeito até o final da temporada, porque a gente vai perder os rebotes em todos os jogos.
A gente É muito perdeu agora difícil. contra o Minas também. A gente quase, Começamos novamente, bem, quase perdeu o jogo de novo contra o Minas por conta de rebote, né? Ofensivo. acho que, se eu não me engano, a gente ganhou os rebotes no primeiro tempo, mas terminou com eles na frente. Que ali no. Quem assistiu o jogo vai recordar, né? Ali nos minutos finais, principalmente depois que ficou aquele jogo, o São Paulo acerta 2 lances livres, o Minas tem essa posse, o São Paulo, o Minas faz a falta. O Minas pegou muitos rebotes ofensivos, né? Errava a jogada ali. Eu lembro do Shaquille Johnson errando o arremesso, pegando rebote, arremessando de novo. Então, um pouco mais de questão de ligação, né, Gui? Esses rebotes, não só pelo fato de São Paulo não ter o pivô de ofício, mas é mais o box out, da energia e da vontade também. Rebotes passa muito por isso. E acaba faltando um pouco, né? A gente não quer falar que algum jogador tá de sacanagem, alguma coisa do tipo, mas isso não acontece, mas acho que nosso time parece até um pouco bobo, né? Nos rebotes. Mas enfim, esse jogo contra o Minas, eu acho que foi uma grande atuação, porque a gente pegou um adversário que tinha perdido só 2 jogos na temporada e não tinha tido nenhuma derrota boba, que não foi o contrário do São Paulo, ele tinha perdido para Franca e Flamengo, então era um adversário que vinha muito bem na competição, tem jogadores que tinha plena condição de ganhar o jogo do São Paulo, e a gente fez um jogo consistente e ficou na frente o jogo inteiro, o Minas só correu atrás. Eu não O lembro do Minas, Minas. vale ressaltar que o Minas estava sem Guideodato, né? Fora por Covid, que é, querendo ou não, o destaque do Minas no NBB. Fez bastante falta. Até porque o Gui Santos não tem jogado muito bem, então vale citar. O São Paulo também com o desfalque do Coelho, que havia sido titular em algum desses jogos dessa sequência do NBB, BCLA, por conta do Bennett fora. E aí, contra o Minas, até o Chamel fez seu primeiro jogo como titular desde a lesão, né? Havia sido titular contra o Minas, lesionou contra o Minas na semifinal do NBB. E o destino quis que o Chamel voltasse a ser titular logo contra o próprio Minas. E eu acho que foi a melhor partida tanto do Marquinhos como do Caboclo, que é a camisa do São Paulo. Indiscutivelmente, o Caboclo sendo um jogador que a gente esperava desde o começo, quando ele veio. Jogador que mata a bola no perímetro, mata a bola lá dentro. Se não pega rebote, compensa um pouco mais com talento. É, a única coisa que me preocupa do Caboclo é que nesses jogos contra os times que estão na parte de cima, jogos importantes, finais, ele vem estourando em falta. O último jogo que o Foi Caboclo ejetado tinha ontem. o último jogo que o Caboclo tinha jogado contra os times do Alto Escalão tinha sido justamente contra a Franca na final, ele também foi ejetado. Então, eu não acho que isso seja culpa dele, porque a rotação do São Paulo é fraca Mas e não temos a jogador. gente, a gente precisa ser justo com ele também, né, Gui? Na final contra a Franca foram duas faltas técnicas, por isso que ele foi ejetado. Agora é por excesso de falta. Então, vale, né, recordar também, mas destacar a displicência, até porque não só do Caboclo, né, o Tairone também foi ejetado ontem, o Marquinhos teve 4 faltas, São Paulo tem se pendurado muito em faltas. A gente viu isso na BCLA, quando o Bruno, a gente comentou aqui no último programa, a gente destacou, inclusive, a estratégia que o Bruno teve, mas o São Paulo tem se pendurado muito em faltas, correndo riscos que poderiam ser evitados, né, Gui? Sim. E destacar que a gente tem uma derrota nos últimos 13 jogos, para o União Corinthians, né? Inclusive foi um jogo que não foi transmitido, então a gente nem sabe por que e como aconteceu essa E é a derrota. derrota mais aleatória de todas, né? Porque puxa a lista desses 13 jogos, o União Corinthians é o time mais tranquilo de se enfrentar, pô. Sim, e é uma boa corrida, desde que o Caboclo voltou do impasse contra a Torre, a gente perdeu um jogo só, e a gente vai para um desafio enorme, sabe? Contra um time que está com 14 vitórias consecutivas, não perdeu no 15 campeonato. já, né? Tá ganhando de 89 a 53 no Fortaleza, ainda tem um quarto inteiro para jogar. E é um grande desafio, jogam em casa, vão fazer uma festa. E a gente, se quiser jogar, vamos no chopp, vai ter que jogar muita bola para poder ganhar deles no sábado, porque o momento mudou. O time de Franca engrenou depois da final. Então, não que a gente esteja, a gente está muito bem, mas a gente vai precisar jogar muita bola, até mais do que a gente jogou contra o Minas, para ganhar o jogo. Ah, Gui, eu vou até cortar um pouco essa ordem de blocos, né? A gente ia falar, claro,
sobre o Franca mais no final, mas já vou puxar agora, aproveitar, deixa. Eu acho que o Franca entra com total favoritismo, viu? Eu não estou dizendo que o São Paulo não tem chance de conquistar, eu acho que vai disputar, inclusive, como tem totais condições de vencer o jogo. Porém, por todo o contexto, cara, por um 15-0, vai chegar agora com 15-0, né? Vai vencer o Fortaleza por mais de 100 pontos, tá chegando a uma vantagem de 50 pontos contra o Fortaleza fora de casa, num jogo que vai ter a aposentadoria de um dos maiores ídolos da franquia, se não da franquia, do time, né? Se não o maior ídolo. O ginásio vai estar lotado. Franca vai para confirmar o primeiro lugar. Já está confirmado, né, o primeiro lugar, mas para confirmar o primeiro lugar com 16-0, caso vença o São Um Paulo. clima de revanche. Clima de revanche, com o Lucão brigando para ser MVP de novo, né? Deve estar com mais de 30 pontos já no jogo, quando eu vi eram 26. É o cestinho da competição. Jorginho também vem muito bem no NBB, David Jackson, Lucas Dias. Então, o São Paulo vai ter que se desdobrar, vai ter que se redobrar para conseguir um resultado positivo em Franca, né? Eu acho que a gente levou muito em consideração a final, jogo defensivo, eu acho que pode ser uma boa hipótese para o São Paulo, porque a gente pensa, pô, o Lucão tem 20 pontos de média, o Jorginho tem 16, Lucas Dias 15. O São Paulo vai ter que se controlar. Porém, um ponto importante que você até havia citado, eu ia comentar por cima, esqueci, mas é o desempenho ofensivo do São Paulo ultimamente. A gente bateu muito na tecla que o time não conseguia produzir. E depois da BCLA, o time mudou completamente a postura ofensiva, né? Perdeu ali para o União Corinthians porque não conseguiu produzir. O time foi muito mal ofensivamente, talvez a pior partida ofensiva do São Paulo na temporada. É claro, teve jogos com menos, ali contra a Franca também, os jogos nesse placar, né, 6-6, mas foram jogos mais defensivos, então, por ser uma final, dá para passar um pano. Mas, pô, contra o Neo Corinthians, 6-6, né, 66 pontos só, pífio. Pior jogo. Contra o Caxias já melhorou, venceu por 79-69. Um ataque mais legal, ok. A partir dali, BCLA, duas grandes vitórias com dois jogos bem ofensivamente, principalmente contra o Nacional, mas contra o Quinça também vale o destaque. E aí, contra o Mogi foram 89 pontos, contra o Corinthians 83. O Paulistano foi um jogo mais tranquilo, acho que se tivesse mais dificuldade, São Paulo ultrapassaria os 80 pontos, mas o primeiro tempo foi muito bom, o segundo São Paulo tirou o pé, acho que deu para ficar claro, né, que o São Paulo tirou o pé por conta de toda a vantagem. Tinha uma sequência ali já de jogos contra Mogi, contra Corinthians, deu uma descansada. E agora, no começo do ano, para mim, o melhor jogo ofensivo do São Paulo em território nacional. Cabe discutir se foi realmente o melhor jogo ofensivo do São Paulo na temporada. Tivemos jogos de mais de 100 pontos no Paulista. Na BCLA também a gente teve ótimos jogos ofensivamente. Mas em território nacional, no NBB, né, o melhor jogo do São Paulo ofensivamente. 91 pontos, muito bem no aproveitamento das bolas de três. Foram 15 bolas de três, 15 ou 14, não vou conseguir confirmar agora. Mas foi por ali, né? 14, 15 bolas de três. São Paulo muito bem no perímetro. E aí vale a questão, pô, a gente está esperando um jogo de 100-100 entre São Paulo e Franca. Né? Para quem não é São Paulino, quem não é francano, pô, é o jogo do ano. Desculpa, o Flamengo está em segundo, o Minas está em terceiro, mas eu acho que por todo o contexto, toda a rivalidade que tem se criado entre São Paulo e Franca, não só agora com a saída do Jorginho, com a saída do Lucão, não só agora com a final do Paulista, mas desde antes, né, quando o São Paulo tinha vontade de vencer Franca porque não conseguia vencer Franca, né? A gente teve aquela vitória fatídica contra o Franca que o Jorginho fez o game winner, mas no geral o São Paulo era freguês de Franca e agora devolveu conquistando um título paulista sobre Franca, e Franca vai querer revanche agora sobre sua torcida. Então, assim, todo o contexto indica para um jogo ofensivamente muito bom, né? Porque Franca tem um dos melhores ataques, São Paulo vem melhorando ofensivamente, porém eu acho que a estratégia realmente ir pelo que a gente conseguiu vencer já a Franca, né? Que é a defesa. Quanto mais a gente amarrar o jogo, é melhor para o São Paulo. Com Com certeza, certeza. com certeza. Acho que Por- se a gente impor o ritmo e tentar acelerar e a gente pode ocorrer, né, claro, de ter um aproveitamento bom, porque a gente já viu muitos jogos assim. A gente ganhou, lembra, 101-95 contra o Flamengo, na época lá de Jorginho, Léo Mendel, quando a gente fez um jogo contra o Flamengo, atual campeão, o Flamengo ali embalado, um jogo de ataques que a gente conseguiu sobressair, né? Foram mais de 100 pontos, Flamengo apenas 95, a gente venceu ali com o game winner do Jorginho praticamente.
Mas eu acho que esse não é o caminho, Gui, para enfrentar o Franca. Eu não sei se você. Acho que você segue da mesma linha também. Mas quanto mais a gente amarrar o jogo, como você disse, melhora, porque a gente já provou que isso pode ser eficaz, né? A gente fez isso na final do Paulista. Sim, e eu acho que a gente tem que repetir a estratégia nesse jogo de sábado, porque o Franca até é o time que tem mais confiança na liga nesse momento. Então, é o time que melhor joga, é o time que tem grandes peças do time titular, todos matam bola, então é muito complicado marcar. Até o jogo contra o Unifacisa, não sei se você viu, o Unifacisa conseguiu defender bem no primeiro quarto, mas aquela teoria que vem acontecendo com a Unifacisa. A Unifacisa contra os times lá de cima, eles vêm entrando com tudo nos jogos na marcação Contra e o São daí no Paulo foi tempo a eles mesma coisa. cansam, daí no tempo eles cansam e começa a tomar vareio. O São Paulo não pode ser assim, o São Paulo não pode entrar na corrida de Franca. O São Paulo tem que ter uma partida cautelosa. E se o jogo tiver pontuação baixa, melhor para o São Paulo. Significa que a gente vai estar no jogo, que a gente tem dois jogadores que são bem confiáveis, questão de pontuação, que é Marquinhos e Caboclo. Com certeza, o jogo de Franca, por ser ofensivo por natureza, para eles pode ser burrice querer anular os dois jogadores do São Paulo, porque quanto mais eles fazem isso, mais o São Paulo fica no jogo. Isso foi provado na final do Paulista, porque tanto o jogo daqui de Franca, que eu vi que ficou muito claro, tanto pelos que eu vi pela TV, pelo YouTube que vocês viram na quadra, Franca também se preocupou muito em anular o São Paulo. E isso para Franca é ruim. Franca tem que jogar o jogo inteiro, que ele vem jogando. Aí a gente Porque não se eles pode deixar o Franca gostar do jogo. quanto mais Franca se preocupa com o São Paulo, melhor para o São Paulo, porque alguns jogadores ali ficam restritos. A gente vê um Jonathan Luiz com muito tempo de quadra, que é um jogador pouco pontua, e acaba ficando em escala, e o David Jackson fora. Então eu acho que é um adversário muito difícil. A gente não é favorito para o jogo de forma alguma nesse momento, mas principalmente por ser um jogo ainda da primeira fase. Eu acho que a característica desse jogo não vai ser truncada por causa disso. Eu acho que os dois times vão jogar basquete, apesar de não querer isso. E se eles vierem se encontrar de novo no Super 8 em Franca, eu acho que esse jogo não servirá de parâmetro para o jogo mata-mata. Serão jogos diferentes, assim como foi a final. É diferente da final, né? Por mais que o Elinho tenha sido importante, extremamente importante no jogo 3, eu acho que ele vem em uma fase melhor agora para encarar seu ex-time, né? O Elinho é o líder em assistências do NBB, não só do São Paulo no NBB, mas também da competição nacional por completo, né? O líder de assistências e na partida contra o Minas, além dos seus 8 pontos, foram mais 10 assistências para o Elinho. E dá para a gente destacar, além do Marquinhos do Caboclo, que, claro, eu destaquei isso no Twitter, inclusive, né, apesar da ótima temporada do Elinho, apesar da ótima temporada do Tyrone, um time que tem Marquinhos e Caboclo já automaticamente disputa, já automaticamente briga por título. Então, quando o São Paulo tiver Marquinhos e Caboclo em alto nível, vai brigar. Mas para partidas contra Minas, para partidas contra Franca, para partidas contra Flamengo, a gente não vai precisar somente de Marquinhos e Caboclo, né? A gente vai precisar ter pelo menos um ativo. Como contra o Minas, a gente teve dois, né? O Tyrone e o Chamel. Além do Elinho, que foi 8 pontos, 10 rebotes, uma atuação individual muito boa. Mas o Tyrone com 13 pontos, o Chamel com 12, já são 25, né? Além dos 28 e 26 do Caboclo. E aí fica a dúvida, será que a gente vai conseguir repetir isso contra a Franca, Gui? Porque, e aí eu falo, né? Corroboro com o senhor. Quanto mais Franca amarrar o jogo, melhor para o São Paulo. E aí, será que Franca já está ciente disso? Fez isso na final, não deu certo. Como que será que Franca vem agora para esse clássico de sábado? Porque o São Paulo não nem assim, são jogos atípicos em que o Marquinhos vai beirar os 30, em que o Caboclo vai beirar os 30, o Tairone vai contribuir com o que ele precisa, contribuir que são 13, o Chamel se contribui sempre com mais de 10 pontos, com 12, com 10, 14, ótimo. Para o São Paulo, maravilha. O Elinho sempre mantém essa média, a gente sabe. Acho que o Elinho, assim, junto com o Marquinhos e Caboclo, tem sido o mais regular entre todos esses, né? Entre Tyrone, até o próprio Tyrone mesmo, tem sido muito regular também, mas acho que o Elinho, mesmo quando ele não tá num bom dia pontuando,
ele vai dar ali suas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 assistências. E essa é a minha esperança, né, para Franca, para o jogo contra a Franca. Porém, eu ainda estou um pouco decepcionado com o Bennett, um pouco decepcionado com o Isaac. Agora que a gente não teve Coelho contra o Minas, mas ele volta contra o Franca. Esse problema da rotação pode nos atrapalhar um pouco, Gui? Ah, com certeza. Acho que a votação está atrapalhando a gente o ano todo, né? Tanto ficou provado que E talvez o Bennett já até perca a titularidade agora, né? A derrota para o Cerrado foi completamente culpa do elenco fraco. A gente perdeu o Caboclo e não conseguiu ganhar do Cerrado. Então isso é preocupante em todos os sentidos, porque pode acontecer uma lesão, pode acontecer um Covid com o Marquinhos ou o Caboclo em algum momento, e a Nem gente fala, tem uma. bati na madeira aqui. Vou bater na madeira também, porque a gente pode ter uma sequência de derrotas se isso acontecer. Porque Como já aconteceu uma vez, né? Nosso antigo até, elenco. eu até quero trazer o jogo contra o Minas não, contra o Mogi, que a gente estava batendo no Mogi de 30 pontos no terceiro quarto. O Pega os Marquinhos plus-minus aí, Gui. O mais-menos aí dos jogadores pra gente ter uma. Eu vou contra o abrir aqui Mogi. também. Isso, porque eu lembro que a gente chegou, pô, tava quase 30 de vantagem, né? Eu não assisti esse jogo, tava na formatura, tava me formando. Inclusive, amanhã, no dia que tá saindo esse vídeo, eu completo 18 anos, viu, Gui? Já sabia dessa Tem, informação, mas fica a dica tem, aí. tem que dar parabéns pro nosso querido Diegão É, através do Arremesso Tricolor. deixem feliz aniversário aí no chat, quem estiver assistindo, Então, quem ó, estiver, né, vendo plus depois, minus do coloca jogo nos contra o comentários. Mogi. Plus minus, Isaac e Alex Dória, menos 11. O Vitinho teve um bom até com 4. E depois o Ah, time o Vitinho jogou um titular minuto, todos. pô. É. E, de, e depois o time titular teve positivo. Mas o que eu quero chegar é que o São Paulo tinha um jogo completamente na mão, com 30 pontos, o Marquinhos sai machucado e o Bruno Mortari tira o caboclo. E essa vantagem cai de 30 para 12, 13. Então, nosso Não, eu banco vou, realmente eu vou até te corrigir aqui, Gui, que o Mortari, eu lembro pelo menos disso que eu vi depois do jogo condensado, não foi o Caboclo que ele tirou. O Caboclo jogou o jogo todo. Foi tirou o o Tyrone, Tyrone. não foi? Foi o Tyrone. O Tyrone teve o plus-minus de 28. Foi cestinha com 22. Quando ele saiu, o time desandou. Marquinhos saiu, o Tyrone saiu. Caboclo não conseguiu comandar. Mas é aquilo, né? Plus-minus tá aí. Às vezes é uma estatística falha, com certeza. Mas dessa vez não, né? O Tyrone foi o Até, destaque do São Paulo, teve 28 de plus-minus positivo. até fica a dúvida nessas partidas, porque ele não usou lupa, né? Eu particularmente, se for para mexer no garrafão ali e tirar o Tyrone, eu prefiro que coloque o lupa ou o Alex. Ele fez isso agora contra o Minas. Tinha feito na Champions League, aí no NBB, num jogo de teoria mais fácil, eu não pôs. Então, é porque talvez tenha sido por isso, né? O Alex entrou contra o Nacional também. E E aí, não entrou contra aqui. pelo fato de ser do jogo contra o Mogi, por mais que eles tenham diminuído, o Mogi chegou a diminuir. Eita, olha aí. Bati no microfone, bicho. Apesar do Mogi ter diminuído a vantagem para 8, o jogo, quando o Alex Dória esteve em quadra, né? Quando o Bruno Mortari colocou o Alex em quadra, a esperança que o jogo tivesse sido ganho, né? Então ali o São Paulo já estava com um salto alto. Então vai mais por conta disso, né? Eu acho que aí já não cabe a nós falar, perguntar por que veio o Alex Dória, por que veio o Lupa, porque o jogo, querendo ou não, já estava ganho, né? Pelo menos essa era a cabeça dos jogadores. Mas no final das contas foram até 17 pontos de vantagem, uma vantagem considerável. Só que a gente podia ter sofrido um pouco mais, né? Algo que dá para ficar atento. Contra o Corinthians também a mesma coisa. A gente chegou a sofrer mais do que o esperado, porém conseguiu sobressair no final. E, aí, cara, a premissa do São Paulo. Parece que quando realmente quer jogar, consegue. Né? Contra o Corinthians, a gente sofreu até os minutos finais. Dos minutos finais, parecia que o Caboclo decidiu jogar ali, matou o jogo, colocou a bola na mão e garantiu a vitória para o São Paulo. Né? Numa cravada, depois de um lance. E contra o Paulistano foi tranquilo o jogo todo. E agora contra o Minas, mais uma vez. Né? Eu acho que foi um dos jogos mais sólidos do São Paulo ofensivamente. Defensivamente, eu não gostei muito. Acho que a gente bateu um pouco de cabeça. E é um pouco complicado um jogo antes
praticamente o principal jogo do São Paulo aí entre essa sequência toda. Né? Não sei se você acha que esse jogo contra o Minas foi mais importante, porém eu acho que de toda essa sequência final do primeiro turno, essa partida contra o Franca é muito importante, porque se a gente vencer, a gente ganha uma moral enorme, gigantesca. A gente está batendo um time que ninguém conseguiu bater ainda no NBB, a gente está acabando com a Fora de casa. invencibilidade de um time fora de casa, um ginásio lotado, então assim, todo o contexto é propício para o Franca. Então se a gente bater, vencer o Franca mais uma vez, além da gente aumentar, não uma freguesia, né? Não existe. Acho que talvez a gente seja ainda mais freguês de Franca do que ao contrário. Mas a gente aumentar o desempenho recente. Batemos Franca na final do Paulista. Agora, se a gente derrotar Franca fora de casa, o time que está 15-0 no NBB, é para a gente crescer ainda mais. E aí a gente fecha, né? Vale até comentar aqui também os próximos jogos, né? Não só contra a Franca, a gente fecha com Rio Claro e Pato Basquete, né? Rio Claro fora e Pato em casa. Aqui eu acho que dá para fechar com 3 vitórias. Eu vou de 2-1, mas eu acho que dá para fechar com 3 vitórias essa sequência final, né? E beliscar ali tem, quem sabe, um terceiro lugar. Cara, o importante dessa vitória contra o Minas é que é um time que o São Paulo tem condição de buscar na classificação, né? Então, vamos, mesmo que numa derrota hipotética contra a Franca, a gente não desgarra duas derrotas para eles, mesmo Uhum. contando que eu acho que eles vão terminar o turno com mais nenhuma derrota. Então, a Não, só vai vitória ter o contra o jogo Minas contra o São Paulo, né? Só tem o jogo contra o São Paulo agora. contra o Bauru, né? Não, só contra o São Paulo. O Franca já tá 15-0. Não, o Minas. O Minas eu acho que ele não perde Ah, mais sim. nesse turno. Então, eu acho que é importante a vitória de ontem para não deixar um adversário que a gente pode ultrapassar futuramente na tabela desgarrar. Agora, o jogo contra a Franca tem todo esse contexto, né? A gente, se ganhar, fica grande demais. É um time que já ganhou um título esse ano, em cima de Franca, bem na competição internacional que disputa. Não que venha mal do NBB, mas algumas derrotas inesperadas acabam prejudicando a campanha que era para ser espetacular. Se a gente tivesse ganhado os jogos óbvios, a gente estaria indo para esse jogo com 12-1. Que já é uma Então, baita campanha. ia ser uma baita campanha. Então, eu acho que, cara, o jogo de sábado, a gente vai enfrentar um time que acabou de fazer 110 pontos em Fortaleza. É um time 50 pontos que de vai, vantagem. que vai ter tudo para ganhar da gente. Então, se acontecer uma derrota também, não é o fim do mundo. É igual o Não, próprio longe disso. é igual o próprio Marquinhos fala toda vez que o importante é como termina. E se a gente perder sábado e ganhar desde o Super 8, acho que ninguém vai lembrar. A gente perdeu deles. Então, tem tudo para ser um grande jogo. É importante o São Paulo não deixar a Franca desgarrar na partida, A questão porque para o São Paulo também, em contexto, é também o posicionamento na tabela, né, Gui? Porque vencendo o Franca, você abre margem para vencer Rio Claro e Pato e fechar no terceiro lugar. Quem sabe até um segundo, né? Se o Flamengo tropeçar, que eu acho difícil. Mas se a gente vencer esses 3 jogos, a gente fecha em terceiro. E já existe uma chance da gente pegar Bauru, ou não pegar Bauru, enfrentar Caxias ou Unifacisa no Super 8, que já é mais tranquilo para um time enfrentar na quarta de final, né? sim, é importante, claro. Mas, né, eu confio um pouco no. Eu confio não, eu confio muito no time, Não, porque isso com certeza. Já até, aprovaram, né? até o momento não deram motivo para desconfiar. E que eu acho que a gente tem chance de conquistar mais um título nessa temporada. Se a gente não conquistar, eu acho que a gente vai vender caríssimo. E o importante é que a gente tem nessa temporada uma esperança, porque na temporada passada eu lembro muito bem que eu fiquei bem chateado quando o São Paulo perdeu o Paulista, porque eu achava que era a única chance real de título que a gente tinha o melhor elenco do campeonato. E perdeu. E No agora final das não. contas, a gente bateu na trave nos outros dois, né? E agora não. Eu acho que a gente não tinha o melhor elenco do campeonato, ganhou. E ainda pelos dois jogadores que a gente tem que são espetaculares, que é o Marquinhos e o Caboclo, mais o complemento ali do Ellen e do Tyrone, que está jogando demais os dois. Chance de podemos disputar mais um título esse ano. Cara, o Tyrone é absurdo, pô. Temporada enorme do Tyrone. Acho que, pra ser honesto, eu vi muita gente falando do Elinho, né? Eu sempre defendi o Elinho porque sempre foi um dos meus armadores prediletos, né? Eu não achei que ele
que ele faria diferente aqui no São Paulo quanto a assistências, a questão de ser maestro e tudo mais. Inclusive, quando ele chegou, eu fiz questão de redigir uma thread sobre a linha para tentar fazer o pessoal comprar a ideia. Pô, o Elinho tá vindo para realmente não vai substituir o Jorginho da maneira que vocês esperam, em pontuação e ser um armador, né, como o Jorge, mas eu, para ser honesto, não sinto falta nenhuma, porque o Elinho é realmente um estilo à parte de basquetebol. Mas o Tyrone, para ser honesto, eu não esperava tanta regularidade dele. Eu não esperava um jogador que improvisado na posição 5. Acho que hoje nem é mais improvisação, né? Ele já tomou conta da posição 5, já dá para considerar um pivô. A gente vai ter que lidar com todas as dificuldades disso, mas a gente também lida com todos os pontos positivos, como o Tyrone do nada pegar a bola do meio da rua, chutar de 3 e a bola cair. E aí, uma vez a gente acha que foi sorte, que, pô, fez aquilo, não vai fazer de novo. Duas vezes a gente já paga, né? Já fica ali, pô, que legal. Três vezes, fez mais uma ontem contra o Minas, pô, aí já é sensacional. A gente já vê que o cara realmente tá ali porque a temporada é realmente boa. Mas no geral é isso. São Paulo com um coletivo bom, apesar dos destaques, né, estarem ali no topo, né, o Marquinhos, um dos cestinhas, o Caboclo, um dos cestinhas do NBB também, o Elinho é um dos principais passadores, é o principal passador do NBB. A gente precisa também discutir a questão da rotação, como eu citei, perguntei para o Gui sobre as dificuldades. Eu acho que estou sentindo falta do Bennett, acho que a gente pode, né, ter o Bennett ali como arma importante para o jogo contra o Franca, defensivamente também. O Coelho, um dos heróis do título, vai voltar para a partida contra o Franca, então também pode ser importante na rotação. Mas no geral, é uma sequência agora. Vou até perguntar para o Gui, a gente falou sobre Franca, mas eu quero saber: São Paulo bate Rio Claro e Pato também nessa sequência? Já interrompendo meu raciocínio aqui, porque você não me respondeu sobre isso. Cara, eu acho que sim. Tem tudo para bater. A gente teve derrotas que a gente não esperava nessa primeira fase, mas eu acho que o momento mudou. Acho que a confiança do time tá depois da Champions League, igual a gente já falou, mudou bastante. O time tá bem mais solto. Acho que Rio Claro e Pato a gente não tem que se preocupar tanto. Assim, talvez o jogo contra o Rio Claro seja o mais difícil por ser fora de casa. Geralmente a torcida deles comparece, é uma torcida que comparece. A gente já teve dificuldades com o Rio Claro em outra oportunidade, fora de casa a gente perdeu o jogo para eles. Mas eu acho que não, cara. Acho que Sabe o que é mais tomando. estranho, Gui? É que esse elenco eu confio mais em jogos grandes do que em jogos menores, cara. Eu tenho mais medo de ver o São Paulo enfrentando um Rio Claro e um Pato do que, por exemplo, o Minas ou o Franca, porque a gente já viu que o time consegue disputar em jogos grandes. O problema é realmente jogos pequenos, pô. A gente perdeu 3 jogos, um para Flamengo, 2 para Cerrado e União Corinthians. Não tem muito lógica, né? A campanha. Mas é isso, cara. Eu acho que se você for puxar bem a tabela de São Paulo, a gente vê que a gente bateu em adversários bem mais difíceis que a gente Sim, perdeu. com certeza, com certeza. E eu acho que a gente Talvez isso termina, ajude, né, para ir contra a Franca. sendo otimista, eu acho que a gente termina a campanha com 12-4, mas quero ser surpreendido com 13-3. Vamos ver como que o final de turno diz pra gente. Para no Super 8, a gente vai ter que, para ganhar, a gente vai ter que superar a Franca e Flamengo, não tem jeito. Se a gente quiser ganhar, não tem como a gente falar, não vamos pegar Franca e Flamengo, porque eles não vão ser eliminados pelos seus adversários nas quartas de final. Então a gente tem que passar por eles. E é aquilo, cara. Ano passado a gente não chegou na final de maneira desacreditada. A gente não era o segundo time do top 2. Falar claramente era o Minas. Todos deram a gente praticamente como Depois a gente eliminados. varreu o Minas por 3-0. E ganhamos também no Super 8. Então, Uhum. como perdemos duas vezes desde na fase de classificação. Então, às vezes, a fase de classificação não diz muito o que é a tônica do jogo mata-mata, não. Acho que nunca diz, né, Gui? Nunca diz. Playoffs é outro campeonato, pô. Sim. E, inclusive, um jogo que é um jogo só, que você não pode perder. E é onde eu acho que o jogo volta a ser mais aquele da final do Paulista.
Eu acho muito difícil existir um Franca e São Paulo numa semifinal ou numa final de Super 8 com um jogo aberto. Acho que nenhum dos dois times teria essa coragem. Bom, Gui, vamos falar também sobre o individual de cada um, né? A gente já destacou Marquinhos, já destacou Caboclo, já destacou Tyrone, Elinho, né? Alguns jogadores do banco também, o Bennett, o Isaac, que não estão vindo muito bem nessa temporada. Mas a gente precisa falar sobre o Chamel, que não tem sido tão regular quanto a gente está acostumado a ver, porém, voltando de lesão, primeiro turno agora só do Chamel, voltou a ser titular agora contra o Minas pela primeira vez. Já citei isso aqui no programa, vale destacar um pouco também sobre toda a trajetória do Chamel, desde a lesão, da cirurgia que tirou ele da final do NBB na última temporada. Agora ele volta, perde o Campeonato Paulista, não é campeão. Tudo bem, dá para considerar que o Chamel foi campeão, mas não fez parte da trajetória do São Paulo no título estadual. Volta no NBB, entre altos e baixos, saindo do banco, com o Bennett alternando entre lesões, alternando entre gripes, né, ficou fora ali com a sinusite, antes tinha ficado fora com uma lesão no rosto, né, uma lesão facial, se não me engano, no nariz, e também uma má fase, querendo ou não, do Bennett, né, não vem em boa fase, o Chamel assume a titularidade. Assume a titularidade contra o Minas, vai bem, com 12 pontos, aquela bola que ele fez sobre o Gui Santos, eu acho que você vai lembrar, pô. Tá até inclusive no Instagram do Arremesso Tricolor, para quem não viu, né, ele mata a bola no Gui Santos, sai fazendo o tio Little ali, indicando que o Gui Santos era baixinho. O Chamel, pô, técnica absurda. A gente às vezes reclama dessa jogada dele no poste, mas quando ele faz o giro e consegue ali um domínio, é completamente fatal. Mas o que falar do Chamel, Gui, nessa temporada? Né? Porque a gente precisa muito do Chamel se a gente for levar em consideração que a gente não tem uma rotação tão forte. Né? Levando em consideração também que ele é o nosso sexto homem, por mais que agora assuma a titularidade, quem sabe com o Bennett vindo do banco, tá em uma fase, mas se o Bennett melhorar, o Chamel volte para o banco e seja realmente o sexto homem do São Paulo na temporada, o que ele precisa trazer durante esse restante de temporada agora em 2022? Inclusive, essa bola do Chamel nessa jogada contra o Gui Santos foi uma das cestas mais importantes do jogo, junto com aquela do Elinho. O Minas dava índice de reação e a gente conseguiu, com essas duas bolas, dar pelo menos uma freada ali, né, A num do time que Elinho foi vinha mais praticamente, importante. sim, praticamente num Johnson Center basquetebol clube, né, porque estava jogando sozinho. Mas, enfim, cara, o Chamel, ele é um jogador que, para a torcida, representa demais, né? É o cara que está ali desde o começo do projeto. E a gente já viu grandes momentos do Chamel, a gente já viu momentos ruins do Chamel, mas a lesão é, dele chegou a ser até um certo tanto de drama, né? Justamente por ele perder a final. A gente estava O vindo, contexto foi mais doloroso, né? de uma varrida ali bem importante, com o time, assim, bem acertadinho naquele momento, então foi difícil a lesão dele naquele momento. Mas a volta, ele patinou, eu acho que ainda continua patinando um pouco, mas tá melhorando, tá melhorando. Aquela bola de três que a gente achou que talvez não fosse voltar, acabou voltando. Se não é aquela mesma eficiência que ele tinha antes, voltou a cair, isso é muito importante, porque ela é uma bola que em alguns momentos a gente precisa, que a gente não estava tendo, de um jogador que vinha ali da segunda unidade. Esse jogo ele começou como titular. Vamos dizer assim que eu acho que ele continuar no time titular contra a Franca seja até em certo ponto temerário pelo, pelo ataque da outra Eu equipe, colocaria o Bennett titular. Eu voltaria com o Bennett ou com o Coelho. mas também era Eu. temerário ontem. E aí o primeiro quarto deu super certo, até que ele saiu e acabou não voltando mais, é uma das coisas Porque que, se que você, pendurou em faltas, pô. Ele ele não fez, tinha fez tomado. duas faltas no primeiro período. Tomou uma técnica. Verdade. E aí depois o Renan Então, tomou outra também. Foi uma bagunça a arbitragem no jogo contra o Minas. sempre me falha agora o nome sempre ele que apita São Paulo e Minas, né? O Van Diesel? Todo jogo São Paulo e Minas é aquele árbitro. Pô, o pessoal tava Inclusive lá hoje, na cobertura do Arremesso Tricolor no Twitter, o pessoal tava spamando o GIF do Vin Diesel, eu não tava entendendo nada. Depois eu fui, né, perceber, lembrar da relação do árbitro Carequinha com o nosso querido Van Diesel.
Não, inclusive eu fui procurar os melhores momentos do jogo hoje e achei um São Paulo e Minas de antigamente, aquele que era Ele, André, Jorginho, e era ele que estava apitando. Então, é incrível como ele e o sempre ele 99, né? O Fabiano Uber. Cara, é, todo jogo do São Paulo contra Minas tem controvérsia. Lembra daquela bola do Queiroz? Ele dá um tapinha quando o tempo já tinha estourado e ninguém foi incrível. ver nada? Gente, não existiu resenha, mas a gente perdeu um jogo pro Minas com a interferência clara na temporada passada e o árbitro não deu. Porra. Então, nosso time vinha de E surto tinha o de vídeo lá, Covid. pô. Parece que é má fé, pô. Porque tinha o vídeo. Eu não Não sei, eu não tinha, lembro se eles viram ou não não. tinha, não Não tinha tinha. o vídeo? O vídeo da temporada passada foi só no playoffs. Eu não vou lembrar, eu só sei que foi claro. Eu vi o replay umas 500 vezes. Era interferência clara do Queiroz e ainda assim, né, mantiveram ali. Não, Aí no sempre, contexto, desde o primeiro jogo contra o Minas, quando tinha Leandrinho, Alex, sempre foi decisões controversas, né? Sempre foram decisões controversas da arbitragem. contexto totalmente contra o São Paulo naquele jogo. A gente vinha de um surto de Covid com jogadores voltando um dia antes do jogo. A gente pegou o segundo colocado e ia ganhar o jogo, não fosse uma decisão da arbitragem. Mas enfim, o Chamel, ele é um cara que eu ainda espero muito. Eu não desisti do Chamel. Tava começando a querer desistir, porque tava um pouco Cara, difícil no você é um homem de começo. pouca fé, amigo. Você é um Tava homem um de pouco. nunca desista de Chamel. Mas, igual eu falei, eu acho que para esse jogo contra a Franca, eu acho que é um pouco assim temerário usar o Posso dar uma Chamel como notícia aqui, Gui? titular. Você Pode. tá falando sobre Chamel, o pessoal que acompanha a base aí, principalmente no canal do Arremesso Tricolor no YouTube, com as transmissões da base, existe a grande possibilidade de a gente ter pelo menos um dos dois filhos do Chamel jogando aqui no São Paulo na próxima temporada, viu? O próprio Chamel confirmou isso, fiquem ligados aí. Chamel Júnior jogando no São Paulo, quem sabe? Qual dos dois, né? A gente não sabe se o Chamel Júnior ou o Jordan, mas um dos dois filhos do Chamel aí tá próximo de vir para o São Paulo. Fica a informação. Pode voltar aí com seu raciocínio. É, eu iria também com o Beijo nesse jogo, mas tá bem duro aceitar o Beijo no time titular ultimamente, um jogador que caiu demais. Até aquela bola de ontem do Isaac que estourou, foi porque o ambiente enrolou demais com a bola, cara. O ambiente ficou cozinhando a bola, até passar a bola para ele, que o Ele tá relógio já caindo mais estourou. ainda, né? Parece. Ele tá num nível que Então, tá mais atrapalhando do que ajudando, infelizmente. não tem, não tem, é, não tem mais aquela facilidade para soltar a bola na cesta que ele tinha antes. Parece que o basquete dele tá bem, bem restrito. É, porque ele já estava em má fase, ainda perdeu vários jogos por conta da lesão na face, depois perdeu por conta da sinusite, voltou reserva, então é um mecanismo que não facilita para o próprio Bennett também, né? Dá para a gente se colocar no lugar dele. Mas é aquilo, a gente vai ter que. A gente não, né? Porque o técnico é o Bruno Mortari. O Bruno Mortari vai ter que pensar entre o ônus e o bônus de escalar o Chamel de titular contra a Franca. Num jogo que eu acho que colocando o Chamel já dá uma diferença tática dos outros jogos que foi contra a Franca. Então tem que ser bem medido o ônus e o bônus para saber se a gente quer realmente ir para cima de Franca ou se a gente quer ter uma cautela para jogar um jogo que já serviu para a gente ganhar deles nessa temporada. É, porque começar contra o Minas, né? O Chamel começou contra o Minas e já provou do que é São Paulo começar o jogo com o Chamel titular, né? Você 29 tem pontos no primeiro quarto. 29 pontos no primeiro quarto, exatamente. Você tem o Marquinhos, você tem o Caboclo pontuando, vai ter mais Chamel, além do Elinho e do Tyrone. Então, assim, ofensivamente é um time completíssimo, não tem o que discutir. É o principal quinteto do São Paulo, ofensivamente falando. Mas não dá para colocar cinco armas no ataque. Claro, o Elinho sempre vai ser a última opção ofensiva do São Paulo e ainda assim contribuiu com 8 pontos contra o Minas. Mas para um jogo contra o Franca, do calibre que eu iria de Bennett ou até o Coelho. Difícil escolher um, porque o Coelho estava positivado por Covid desde o dia 28, então vai poder voltar já contra o Franca. Né? O Bennett tem toda essa questão da fase dele, porém eu acho que defensivamente ainda continua um jogador indispensável, né? Não dá para descartar o Bennett defensivamente, em especial no jogo contra a Franca. Porém, Gui, eu acho que é uma coisa que anima, né? Na real, eu coloco até como certeza, uma coisa que anima é que o São Paulo tem caminhado para encontrar o seu devido potencial. Né? A gente sempre falava, pô, o São Paulo tem potencial para alcançar tal nível, esse time ainda tem potencial para chegar em tal lugar.
Esse time ainda tem que, né? Eu acho que os jogadores até já comentaram sobre isso. Não, mas a questão é do potencial mesmo, né? Porque a gente sempre falava que o São Paulo tinha tal potencial para atingir, pode chegar a X lugar, né? O time ainda não estava no seu devido auge, e eu acho que está caminhando, né? Eu sinto que o time está caminhando para chegar nesse auge. Ainda falta o Bennett encaixar, o Isaac pode melhorar, e acho que deve melhorar muito também. Uh, Se o Isaac entrar e matar a bola, cara, já tá ótimo. Para mim, não precisa mais do que isso. Força ali no rebote, que ele sempre faz, isso não tem como discutir. Levando em consideração a força, taticamente o Isaac é importante, mas ele precisa matar a bola, como matou contra o Corinthians. Se for um terço daquele Isaac contra o Corinthians, vai ajudar bastante. Se o Bennett voltar a ser pelo menos um terço do Bennett que foi contra o Cerrado, quando a gente estava na merda, né, a gente não tinha. Contra o Cerrado, não, perdão, contra o Flamengo no primeiro jogo, né, contra o Cerrado Marquinhos, que foi o Cestinha. O Bennett dominou a partida contra o Flamengo, a gente muito mal. O Bennett, o único jogador bom da partida. Fez um jogo bom ali, a partir dali do primeiro jogo desandou. Né? Então, a gente ainda tem o O Bennett próprio para Bennett atingir. dos playoffs da temporada passada, que foi bem na final, na Sim, foi um semifinal, dos todos os melhores. jogos. Um terço daquilo, pô. Um terço daquilo. Porque agora realmente está num nível muito abaixo. Porque o Marquinhos está caminhando para atingir o seu potencial. Acho que já até atingiu, não tem o que discutir sobre o Marquinhos. Vai brigar por MVP, vai brigar por seu cestinha do NBB. Ele já disse que isso não importa nada para ele, que ele quer realmente é o título. Ele sempre faz questão de destacar isso, que ele Queria não falar se sobre importa. isso. Vai lá, fica à vontade. Cara, o Marquinhos é um cara totalmente diferenciado, né? Porque É um ele, conquistador, né, pô? Naipe de artista, pique de jogador. que a gente espera que participe desse programa que vos fala, E mas aí, enfim, Marquinhos? ele é um cara que já ganhou tantas vezes o NBB, já ganhou tantas vezes todos os títulos, e Ganhou mesmo até assim ele Mundial, né, pô? troca. Sim, e mesmo assim ele troca tudo por um título novo. Então, um cara que vem jogando demais e não importa, simplesmente não importa. Ele quer um título para São Paulo. Então, é em cima desse tipo de jogador que a gente tem que confiar. Jogador que quer ganhar, um jogador que quer, tem fome de vitória com a camisa de São Paulo. Então, acho que nem precisa falar para o torcedor de São Paulino valorizar o Marquinhos, porque eu acho que já faz. Mas valorizar, se valoriza pouco, valoriza muito. Se E valoriza muito, essa é a tá muito diferença desse bom. time, né, Gui? Com todo respeito a todos que já passaram aí no São Paulo nesses últimos anos, né? Alguns com idolatria maior do que as outras. Acho que, para mim, hoje em dia, né, de todos os jogadores que passaram, o Marquinhos é o principal ídolo, no meu pessoal, né? Eu considero o Marquinhos como o maior ídolo aí do basquete, pelo que ele representa, cara. Porque essa gana de vencer, do time por inteiro, a gente sente que é uma energia que o próprio Marquinhos passa pro Tyrone, pro Caboclo, pro time por completo, né? Ele entra em qualquer jogo para vencer, igual você falou, pô, já conquistou até Mundial. E aí ele joga um Campeonato Paulista como se fosse o último torneio da vida dele. E ele joga um NBB querendo ganhar como se fosse o último campeonato da vida dele. E assim por diante. O Como se Marquinhos nunca sempre, tivesse ganhado. como se quisesse ter a primeira vez, né? E ele sempre fala, pede para a torcida comparecer, porque o Marquinhos é São Paulino, ele quer ver a torcida lá. Contra o Minas, a gente teve um bom público. É o ideal? Não é. A gente viu agora na Copinha, lotado. E a gente dá para fazer isso na nossa casa, no ginásio do Morumbi. Lotar. Ainda não tá no ideal, mas é um bom começo. Vamos ampliar isso aí conforme E a o gente está passar do levando, NBB. igual. Temos um jogo contra a Franca, eu, mas algumas pessoas estão tentando levar a torcida para lá. Então, acho Sim. que a mobilização é importante demais para esse time. E o Marquinhos, como foi fácil gostar do Marquinhos, né, cara? É um cara que praticamente tirou doce da boca da criança da temporada passada, porque foi muito responsável por a gente ter ganhado nenhum título importante da temporada passada. Principalmente no NBB, né? No Super 8 a gente perdeu pra gente. Sim. E veio e mostrou toda a vontade que ele tem de fazer cada campeonato último. E ele mesmo falou na entrevista depois do jogo contra o Paulistano, ficou frisado que janeiro estava vindo aí com desafios e que ele queria ganhar o Super 8. E eu dou esse voto de confiança para ele, para provar que quer ganhar mesmo mais um título.
Pô, eu não dou só um não, velho. Dou todos os votos de confiança que o Marquinhos quiser, porque se tem um cara que eu realmente confio que pode levar o São Paulo pro patamar de mais um título, né? Pro título Super 8 da BCLA, do NBB, é o Marquinhos, cara. Um time que tem Marquinhos, ainda mais Marquinhos e Caboclo, que tecnicamente é indiscutível, mas só o Marquinhos mesmo. Qualquer time que tem Marquinhos disputa título. É inevitável. O cara cheira título. Você vai dar uma cheirada no Marquinhos, tá fedendo a título, pô. E o torcedor do Flamengo sabe disso, né? Inclusive, essa foi uma das principais reclamações quando ele Não, saiu de lá. É o DNA vencedor. Não tem jeito. e não só o torcedor do Flamengo, né? Inclusive, eu estava conversando com um torcedor de Franca, que é o que eu mais tenho contato durante a semana, que eles não queriam pegar o São Paulo no Super 8 por causa do Marquinhos. Eu não quero pegar o São Paulo. Eu prefiro que o Bauru ganhe de São Paulo do que pegar o São Paulo. O Marquinhos não perde para Franca e não sei o quê. Então, é um cara que não é só a gente que vê assim. Acho que o próprio adversário, quando vê que o Marquinhos está todo mundo fala assim: olha, hoje eu posso sair daqui derrotado. Franca que vem com 15 derrotas, e o Marquinhos do outro lado fala, não, que hoje pode ser que a gente tenha uma dificuldade maior que a gente vem tendo. E, Então, é cara, um te cara. falar que é lindo demais ver o Marquinhos pegar a bola na mão e ganhar o jogo como se não fosse nada. É lindo, pô. A gente já viu isso algumas vezes durante a temporada. E te falar que, pra mim, né, no caso, eu não esperava tanto que fosse dessa forma. Desde que chegou o Marquinhos, a gente pensou, pô, vai ser o jogador da franquia, né? O franchise player, igual o pessoal fala na NBA. Vai ser o cara do time, isso óbvio. Mas eu não achei que a gente teria o Marquinhos que briga pro MVP, que comanda o time. Tudo bem, perdemos para o União Corinthians e para Cerrado, né? Que são derrotas complicadas, mas o Marquinhos fez sua parte. Contra o Flamengo, realmente foi um jogo apático, né? Talvez o pior jogo dele na temporada. Mas o único, pô. A gente vê aí alguns jogos em que o Marquinhos faz 10, 15 pontos, porém o São Paulo não necessita tanto. Como foi contra o Mogi, que ele foi sacado cedo com uma lesão. Porém, no geral, no contexto geral, é esse jogador que tem 19 pontos de média, é o cara que vai brigar por MVP. E além disso, né, isso fica até menor, como ele próprio gosta de citar, é um cara que vai fazer o São Paulo disputar título. Pode não conquistar mais? Grandes chances de acontecer. Né? Assim como a gente também tem grandes chances de conquistar um Super 8, conquistar uma BCLA, um NBB, mas é inevitável que o São Paulo vai disputar, né, Gui? Com certeza. E que a gente possa falar aqui cada vez mais do Marquinhos, Que ele possa estar como aqui esse para jogador. falar também, né? Inclusive, vamos tentar, né, trazer ele aqui, porque eu acho que no momento é o melhor cara para falar sobre o basquete do São Paulo, porque é o cara que vive do basquete do São Paulo praticamente, né? É a personificação do basquete do São Paulo. Se antes era o Jorginho, hoje é o Marquinhos. E que bom que é o Marquinhos, que veio para cá, não prometeu nada, foi campeão e fica aqui para tentar ganhar mais. Não precisa sair daqui para tentar ganhar em outro lugar. O cara deixou o programa rolar por inteiro para deixar no final uma grande farpa aí para o nosso próximo adversário. Guilherme Mendes apenas. Bom, estamos chegando ao fim, pessoal. O episódio do Resenha de Bandeira chegando ao fim. A gente discutiu sobre o último jogo contra o Minas. É claro que queríamos fazer um episódio final ali em 2021, falando sobre a trinca de jogos diante de Corinthians, Mogi, Paulistano, não nessa ordem, mas essas vitórias sobre Mogi, Paulistano e Corinthians, porém não deu. Agora a gente faz nesse início de 2022, trazendo um pouco ali desses três jogos, mas claro, enfatizando a vitória contra o Minas e também projetando um pouco do duelo contra o Franca. A gente vai voltar aqui depois desses jogos. A gente tem Franca, Rio Claro e Pato Basquete para enfrentar ainda no fim do primeiro turno do NBB 2021-22. Voltaremos logo após esses jogos, porque teremos Super 8. São Paulo já está classificado. Resta saber quem será o nosso adversário. Se ficaremos em terceiro, se ficaremos em quarto, a gente não sabe ainda, mas pelo menos no Super 8 já estamos garantidos. Talvez a gente fique até em quinto, né? Se essa sequência de três jogos for negativa. Porém, a expectativa ali ou é terceiro ou quarto lugar, mando de quadra, ou não, talvez seja em sede, né? Em Franca. A gente vai trazer isso tudo no próximo vídeo aqui no Resenha de Bandeja. Mas desde já quero agradecer ao Gui
que hoje, novamente, infelizmente, a gente não teve a companhia do Danilo. O Guilherme Mendes esteve comigo nessa noite de quarta-feira, depois de um dia de copinha, né, o futebol voltando, mas ainda assim o basquete talvez siga como primeiro plano agora nesse início de 2022 e a mensagem é trazer a torcida, né, Gui? A gente tentou trazer a torcida para o ginásio do Morumbi e agora é sua vez de tentar trazer a torcida para o Pedrocão para fazer a festa e novamente, mais uma vez, calar a torcida do Franca, né, Gui? Obrigado pela sua participação, Gui. Vamos sim ao Pedrocão. Eu vou como profissional, né, entre aspas, do arremesso tricolor, mas a torcida vai, com certeza. A gente vai tentar ali, do nosso jeito, ajudar, como a gente ajudou na final. E, pelo menos, se a gente não conseguir ser a voz do ginásio, pelo menos conseguir incomodar, que na final a gente incomodou bastante. E agradecer por esse episódio. Sempre importante lembrar que a gente quer que o torcedor compareça ao ginásio do Morumbi, porque é importante demais. Se esse time já tem uma derrota só nos últimos 13 jogos, o que será se a gente fazer a nossa parte e lotar o ginásio do Morumbi? Não tiro a minha responsabilidade, eu só não vou porque não estou perto do time, mas enquanto o São Paulo estiver aqui, eu vou fazer minha parte e apoiar, porque o São Paulo é isso e mesmo com todos os problemas, a gente tira o nosso tempinho para poder acompanhar o basquete do São Paulo e dar nosso apoio, porque o time merece, o time dessa temporada merece. Agradecer novamente os telespectadores, né, que vem apoiando bastante o nosso projeto, com comentários, feedbacks, qualquer coisa já ajuda, like, enfim. A gente é fraco para pedir like, porque a gente veio Deixa o like aí, pessoal. a gente veio Tem do que, tem áudio, né? que, tem que ativar o sininho, né, Gui? Tem que pedir pro É, pessoal ativar o sininho aí do Resenha Tricolor, para deixar o like, a gente não tá acostumado. agradecer o Rodolfo, que é o nosso produtor aqui, que não aparece, mas tem que aguentar a gente aqui falando todos os episódios mais de uma hora, edita, faz tudo certinho pra gente. Ele, E é ele isso aí, nos mano. ouve 2, 3 vezes, né? Guerreiro. Isso. E, e, e é isso. Eu espero que a gente, da próxima vez que estiver aqui, a gente continuar falando de vitória e vamos para cima desses caras, que a gente tem time para ganhar aí, não só campeonatos, mas como esses jogos importantes que vem pela frente. Até a próxima, vamos São Paulo. Ô, Gui, são 13 jogos e uma derrota, né? Última Sim, sequência de São Paulo aí. Não, perdeu dois, né? é só para ilustrar que a gente está numa sequência de resenhas positivos, né? Depois daquele resenha triste lá do começo da temporada, das derrotas para Flamengo e Cerrado, a gente está em resenhas positivas. Espero continuar assim. Tá bem legal entrar aqui, não precisar reclamar de ninguém, não precisar falar mal de nenhum jogador, não precisar criticar tal ação, né? Que faça alguém bloquear a gente ou dar um follow. Sempre bom estar positivo. Sempre bom estar positivo. Então, a expectativa é que a gente continue assim agora no Super 8. E ainda vai ter mais um episódio, né? A gente vai Franca, Rio Claro, Pato Basquete, fechar primeiro turno e explicar como vai funcionar o Super 8. Acho que muitos aqui que estão acompanhando o Resenha de Bandeja têm curiosidade para saber como é o Super 8, o que é o Super 8, e a gente vai explicar isso tudo no próximo episódio, com certeza. Mas, bom, como o Gui já adiantou, queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio, que tem acompanhado o Resenha de Bandeja aqui no Resenha Tricolor, uma média maior do que de 1.000 pessoas, né? Temos batido 1.000 pessoas nos últimos episódios, mais de 1.000 visualizações nos últimos programas, mas ainda assim a nossa média é maior, porque a gente já teve episódios com quase 5.000, mas enfim, o importante é estar fidelizando cada vez mais um público que curta, que aproveite, né, nossos comentários aqui sobre o basquete do Tricolor, o basquete tricolor, né, o basquete do São Paulo, porque o Resenha de Bandeja, assim como o Arremesso Tricolor em conjunto, é a sua fonte de informações sobre o basquete do São Paulo. Então, a gente quer manter nessa linha, né? Lembrando, claro, para quem não acompanha o Arremesso Tricolor na rede social, nas redes sociais, nos seguir no Instagram e no Twitter, @arremessospfc. Estamos com alguma reformulação nas redes sociais,
também na questão de conteúdo, né? Vocês sabem que a gente vem do podcast, mas no momento o podcast está parado. A gente tem transmissões da base que vão voltar agora em março, canal no YouTube, para quem ainda não se inscreveu, Arremesso Tricolor aqui no YouTube. Já estamos com 1.100 inscritos. Muito obrigado a todos que nos ajudaram aí nessa caminhada. Então, o Arremesso Tricolor está de passagem, mas com certeza vai se consolidar ainda mais nesse ano de 2022. Fica aqui também meu agradecimento a todos que apoiaram o nosso projeto em 2021. A gente não teve o episódio final de 2021, então aproveita esse episódio, primeiro resenha de bandeja do ano de 2022, para agradecer a todo mundo que fez parte do nosso projeto, que é um projeto independente que cobre o basquete do São Paulo. Teve um ano de 2021 ótimo, com títulos na base, com título no profissional, e que o Arremesso Tricolor cresceu bastante, tanto que chegou aqui no Resenha Tricolor, com o projeto Resenha de Bandeja. Então agradeço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Só queria deixar um último recado. Feliz Olha ano aí, novo, parabéns pro Diegão. é Faz verdade, 18 feliz ano anos amanhã. novo. No caso hoje, né, que tá saindo o programa hoje, agradeço as felicitações, mas o Gui me lembrou de algo que eu não tinha desejado aí para todo mundo, né? Um feliz ano novo, feliz 2022 para todos que acompanham o Resenha de Bandeja aqui no YouTube, que seja um ano bom, né, Gui, para o basquete do São Paulo, assim como 2021 foi. Eu espero que 2022 traga pelo menos um título. Não importa qual, eu só quero gritar campeão. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Feliz ano novo novamente. Parabéns, Diegão, e vamos São Paulo. Agora já sou maior de idade, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo aqui no YouTube, porque vai que eu sou preso, né? Mas bom, brigadão de novo ao Gui, obrigado a toda a equipe aí do Resenha, toda a equipe do Arremesso Tricolor. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Até a próxima e voltaremos em breve. Espero que voltemos aí com vitória contra o Franca, vitória contra o Rio Claro, vitória contra o Pato Basquete, para fazer mais um Resenha de Bandeja feliz aqui para o telespectador São Paulino. Obrigado e até a próxima.